Eu vejo muitas águias querendo trazer para a mesa galinhas para sentar. E às vezes as galinhas não estão preparadas para andar com as águias. E às vezes a águia desiste de voar por conta das galinhas. Jesus, ele caminhou com os 12. Era próximo de 3, mas dormia só na casa de 1. A grande maioria dos milagres de Jesus, quem viu foi Pedro, porque Pedro era empresário e tinha mentalidade para compreender os milagres de Jesus. Gente, um prazer estar novamente com todos vocês. Eu fico feliz de vocês estarem lá porque eu sei que vocês estão aproveitando uma oportunidade de ouro aqui no podcast O Cérebro do Negócio com a doutora Erika Belon. A gente traz ouro, Erika. Muito ouro, e hoje o ouro é para o empresário. Hoje nós vamos trazer um assunto aqui muito interessante, né, Mamba? Vamos continuar falando sobre o episódio anterior, Sim. que a gente falou das dores ocultas dos empresários. Exatamente. Hoje vamos falar de desejos ocultos. Muito bom. Sabe qual é um desejo que não está tão oculto que eu tenho? Qual? A imersão de outubro. Meu Deus, esse desejo ele não pode ser oculto, esse desejo tem que ser escancarado. Dia 24 e 25 de outubro, eu estarei numa imersão no Resort Japi, onde eu fico 2 dias imersa com os empresários, e esses empresários saem de lá, Mamba, com uma outra realidade. De que você fala nessa imersão? Essa imersão, primeiro dia, eles fazem uma avaliação de performance, que é praticamente uma avaliação neurológica comigo, porque eles sabem ali exatamente qual é o mindset que eles têm e por que a empresa deles não está performando do jeito que deveria. Que, aliás, não existe empresa estagnada. Ou a empresa está crescendo, ou a empresa está quebrando. Então, o primeiro dia é para se autoavaliar. São 8 horas que eu viro essas pessoas do lado do avesso. E no segundo dia, 100% de ferramentas de neurogestão, 100% aplicáveis. Então, eles passam mais 8 horas conhecendo e aplicando as ferramentas no próprio negócio para que na segunda-feira já sente com o time de liderança e já implante. E é bom falar também que essa imersão, ela também é aberta para líderes. Pessoas, empresários que têm o seu braço direito, empresários que têm a área de recursos humanos, é importante que essas pessoas estejam participando desta imersão. Muito legal, então vocês já sabem. Mais um dos produtos, tem outros produtos de serviços de consultoria e neurogestão que estão disponíveis para vocês que conhecem empresários que tenham alguma dor que a gente conversou no episódio anterior, podem falar para eles, mas agora vamos falar daqueles desejos ocultos que têm os empresários. Sim. Porque aquelas dores são aquelas que eles às vezes não falam, e os desejos ocultos também acontecem dessa forma. Exatamente. Às vezes nem eles sabem que tem esse desejo. E às vezes eles não têm consciência dos desejos ocultos que eles têm, e os que têm nem sempre têm coragem de revelá-los, mas eles não têm ideia da liberdade que é quando eles revelam esses desejos. Eles sentem culpa de ter desejo. Exatamente. É por aí? Eles se culpam, né? E quando você vai estudar a escala de David Hawkins, que é um pesquisador que foi capaz de mapear os nossos sentimentos, o sentimento de culpa é o sentimento que nós temos de menor frequência vibracional. Uma pessoa que vibra na culpa, ela tem uma vida muito difícil, porque nós somos eletromagnético, né? Eletro é o que eu mando, magnético é o que eu recebo. Mando culpa, recebo, sabe o que, mano? Eu recebo miséria, eu recebo destruição, eu recebo escassez. Então, se tem uma coisa que não é saudável, é você vibrar na culpa. E tem muitos empresários vibrando na culpa. Agora, temos os desejos primários, que são aqueles mais emocionais. Sim. Os desejos existenciais, que têm a ver mais com aquilo de eu preciso deixar algo depois da minha existência, Sim. não só como empresário. Okay. E também os fatores externos que trazem alguns desejos externos. Né? Então, dentro desse mundo, falando dos desejos primários, aquele desejo de respirar sem culpa. Eu quero respirar e não me sentir mal por isso. Muitos empresários, eles têm, Mamba, uma afetividade tão grande pelo negócio e ele está tão acostumado a viver nesse ritmo frenético que quando ele trabalha até às 5 horas da tarde,
para ele tá roubando alguém. Sábado, ele precisa trabalhar. Ele virou um viciado da empresa. E isso até é uma questão neurológica. Por quê? Porque quando nós estamos na operação, o nosso cérebro, ele libera dopamina. Por isso a dificuldade que as pessoas têm de sair do operacional. Porque imagina uma linha de produção. Você é dono de uma fábrica que fabrica garrafas. E vamos dizer que na sua linha de produção tem muitos funcionários que têm que tampar essa garrafa. De repente você chega no sábado, você vê aquela linha de produção parada com um monte de garrafa para tampar. Você vai descer na operação para tampar as garrafas. E quando você termina, o seu cérebro libera dopamina. E você fica viciado na operação. E quando você não faz isso, o sentimento que vem é um sentimento de culpa. A culpa de eu estar descansando. Né? Se você que está me assistindo agora, você tem esse sentimento do que vão pensar de mim. Olha, esse momento aqui eu poderia estar fazendo tanta coisa, eu estou aqui perdendo meu tempo, fazendo um churrasco. Você precisa de ajuda. Porque, na verdade, se a gente pensa, o desejo que está oculto é o contrário. É o contrário. Eu quero fazer um churrasco com os meus amigos no sábado e eu tenho que estar aqui trabalhando. E tá tudo bem. E você pode sair sexta-feira, 4 horas da tarde, 2 horas da tarde. E se a sua empresa está rodando, você nem precisa ir trabalhar na sexta-feira. Você pode se dar o direito de ir na sexta-feira e pescar. Porque isso aí depende de você ter uma equipe capacitada, uma equipe treinada e uma equipe motivada para fazer que sua empresa funcione. E que a equipe saiba qual é o papel dela. Porque também tem equipes que elas se confundem com o papel do dono. Elas se sentem ofendidas quando o empresário não está na empresa. Que você escuta conversas como essa nos corredores. Enquanto eu estou aqui trabalhando, ele está jogando bola. Ela está no salão de cabeleireiro. E você tem que jogar bola. Você tem que estar no salão de cabeleireiro. Porque quem corre o maior risco é você, não são os funcionários. Então você não pode se sentir culpa. Você tem que ir. Uma das situações mais delicadas com os líderes, com os empresários, com os donos de negócio é ter a possibilidade de ter um braço direito de confiança. Sim. Esse também é um desejo oculto? É um desejo oculto. E eu vou falar uma coisa para você. É uma das coisas mais difíceis que tem. Porque você encontrar essa pessoa de confiança, e quando você fala de você ter um braço direito, você está falando de uma pessoa que ela vai conhecer quais são as suas fragilidades. E essa escolha, ela tem que ser muito bem feita. E muitas vezes o empresário escolhe alguém da casa para ser essa pessoa. E lá na frente as coisas também não dão certo, porque à medida que a empresa vai crescendo, essa pessoa que é o seu parente, né, você acaba tendo muito mais liberdade para falar coisas que para um funcionário comum talvez você não falasse. Então o ideal não é nem você ter como braço direito esse parente, se você não sabe separar muito bem as coisas. O ideal, quem você tem que ter do teu lado, além de ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa de competência. Porque só de confiança é obrigação, mas tem que ter competência para tocar o negócio. A gente estava falando antes de começar a gravação de um desejo que é uma dor sua. Uhum. Esse desejo de ser admirado por quem você é e não por aquilo que você atingiu, por aquilo que você tem. Sim. Como assim esse pode ser um desejo da Érica Bellon? Olha só, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes do podcast, né? E eu falo que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de entender se para as pessoas você tem utilidade ou se você tem significado. Hoje, com a quantidade de pessoas que a gente atinge aqui, né? Eu atinjo nas redes sociais, considerando que hoje nós já chegamos em 5 continentes. Hoje, pessoas que lá atrás nem olhavam na minha cara, pessoas que bateram portas, pessoas que não davam a mínima para mim, são as mesmas pessoas hoje que batem aqui, querendo se aproximar, querendo hoje oferecer parcerias comigo. E isso é muito difícil, porque é muito complicado você saber de fato quem é que está se aproximando porque gosta de você, que vai ficar com você até o fim, né? Porque ter significado é isso, é você, quando acaba toda a sua utilidade, a única coisa que vai sobrar é o seu significado. E aí que nós precisamos ver de fato quem realmente está com você no jogo. Porque estar com você no jogo, né? Quando você tem 70 milhões de pessoas que te assistem, quando você tem portas abertas para você entrar em muitos lugares, quando você tem portas abertas em outros países,
né? Quando você tem uma estabilidade financeira boa, é muito fácil você encontrar pessoas, né? Para estar próximo de você. E aí você tem que tomar muito cuidado, Mamba, porque quando você sangra em tanques de tubarão, você abre a sua fragilidade, e eu já passei por isso várias vezes, e esse passar por várias vezes, hoje eu entendo que é porque eu precisava aprender, porque não que você repita o mesmo erro exatamente da mesma forma, né? Às vezes os erros, as pessoas vêm de formas diferentes, chegam, mas quando você vê que no final é a mesma coisa. E quando você sangra no tanque de tubarão, aí você vê, cara, por que eu fui me abrir para essa pessoa e mostrar, né, para essa pessoa qual era a minha vulnerabilidade? Porque não existe ninguém nesse mundo que não tenha vulnerabilidade. Então essa é um dos desejos muito grandes, e eu entro nesse desejo, eu falo para vocês que eu faço parte dessa classe dos desejos hoje. Teve algum momento em que você percebeu, nossa, mudou? As pessoas agora me buscam pelo que eu tenho ou pelo meu sucesso e não pelo que eu sou. Ou é uma coisa que acontece várias vezes e você vai identificando no percurso do tempo? Se tem uma coisa em comum que sempre acontece, é quando você vai dando tudo aquilo que ela vai querendo, mas em um determinado momento, quando você fala não, nada mais daquilo que você fez presta. Aí ela se rebela com você. Porque as pessoas acham que você tem obrigação de ajudá-las, e ninguém tem obrigação de ajudar você. Ninguém tem obrigação de te dar um arroba no Instagram. Ninguém tem obrigação de compartilhar o seu post. Ninguém tem. Se as pessoas fazem, é porque elas querem fazer. Mas que elas tenham uma obrigação, elas não têm. A rede social está aí para que todo mundo invista nela. Contrate o seu social media, invista dinheiro, tenha um bom conteúdo e tenha muita constância. Se você fizer isso todo santo dia, não tem como você não crescer na rede social. O problema é que as pessoas acham caro ter um social media, acham um absurdo investir em tráfego, mas elas querem ter 1 milhão de seguidores. Muito difícil, não vai ter, né? E as pessoas querem ganhar dinheiro com a rede social. Então, é possível ganhar? É possível ganhar, mas o que você tem que ter em mente? Que ninguém tem a obrigação de te ajudar, da mesma maneira que ninguém tem a obrigação de me ajudar. Né? Mas hoje é bem comum isso acontecer. E é muito icônico, né? A pessoa que bateu a porta na sua cara hoje, ela bate na sua porta. Claro, porque tem essa questão, a gente falou, você trouxe a questão das redes sociais, que hoje é uma ferramenta e uma realidade do dia a dia. Claro, eu quero ter 1 milhão de seguidores, mas eu tenho 1.000, ou eu tenho 100.000, e você tem 1 milhão. Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar pegar o que é seu, a partir de um comportamento de me aproximar. Sim. E aí até tem uma traição de confiança, uma quebra de muita coisa. Isso aí é um desejo que pode ser superado. Como que a gente pode atingir esse desejo de ser querido pelo que um é e não só pelo sucesso? Qual a atitude do líder para atingir isso aí? Para ele, por exemplo, construir a sua autoridade, reputação. E ser sempre valorado pelo quê? Pelo significado. Pelo significado. Você tem que ser muito transparente, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser autêntico. Se a gente pega, por exemplo, a rede social, quem que cresce na rede social não é quem fica em cima do muro. Quem cresce na rede social é quem toma um partido e vai para cima dele até o final. Não estou falando de partido político, mas quem toma um lado da história e vai até o fim. Se você não tem essa característica e essa personalidade, você fica sempre em cima do muro. Gente, já é bíblico. Lá em Apocalipse está escrito assim: até o morno Deus vomita. Então, ou você é quente ou você é frio. A Bíblia fala que é melhor você ser quente ou você ser frio, porque o morno Deus vai te vomitar. A rede social é a mesma coisa. O problema é que as pessoas, elas querem ter o sucesso em cima do muro. Elas não querem dar o cara a tapa, elas não querem enfrentar hater, elas não querem. E a liderança é a mesma coisa. Você tem que ter um posicionamento. Se você ficar em cima do muro, se você colocar um pé em cada canoa, vai chegar uma hora que cada canoa vai tomar o seu rumo e você vai afundar. Você não vai ser amado por todos, nem Jesus Cristo foi. Se você tem essa necessidade de que as pessoas gostem de você, você não pode ter cargos de liderança. Você tem que procurar uma ajuda psicológica, porque as pessoas não vão gostar de você. Tem pessoas que não gostam de você porque a sua luz incomoda os demônios delas. Você está entendendo? Então tem gente que não gosta de você de graça. Se você ficar preso por causa disso, você não sai da cama. E a liderança é isso daí. O Steve Jobs falava assim: se você, enquanto líder, quiser agradar todo mundo, você precisa vender sorvetes.
Porque se você quiser, e olha só. lá, porque vai ter gente que vai falar mal de sorvete. Então, não é? Exatamente. Esses são os desejos primários que a gente fala Sim. da parte mais emocional. Mas entra uma parte aqui também legal, a gente falou de ter um braço direito, de ter uma equipe de confiança. Uma das coisas que o empresário deseja muito é precisamente que tem a ver com essa última fala, a questão de deixar um legado. Sim. Sair do número, sair o dono da empresa, o cara que mais vendeu, para deixar um legado. Para entender melhor, o que seria um legado? Qual é a definição de legado? A definição de legado, muitas pessoas acham que deixar o legado, eu preciso ter um filho para deixar legado. Muito pelo contrário, a gente atende um monte de empresa aqui que os pais não têm para quem deixar, porque os filhos não querem aquilo. Então, deixar legado é você deixar... Quando você deixa um livro escrito, você deixou seu legado. Quando você registra uma metodologia, você deixou seu legado. Quando você treina uma pessoa, quando você ensina pessoas, você deixa o seu legado. Deixar legado não é necessariamente ter 100% um sucessor, que também pode ser um sucessor que não necessariamente seja seu filho, sua filha. Porque o legado de você pode ser disseminado em várias pessoas que vão andar por vários setores. Exatamente isso. Hoje eu já deixei o meu legado? Sim! Só no nosso canal aqui, esse livro já foi vendido, sei lá quantas milhares e milhares de cópias aqui. Tem meses aqui que a gente vende 1000 livros só no nosso canal. Quanto de legado a gente já deixou, eu já deixei com os meus conteúdos. Ensinando por 25 anos dentro de universidades. Quanto de legado? Cadê esses profissionais? Cadê Onde que eles estão deixando um pouco, levando um pouco daquilo que você trouxe para eles, né? Pai e mãe deixam o seu legado, né? Agora, o que faz com que esse seja um desejo oculto e que não possa ser uma realidade nos empresários? Por que eles não conseguem deixar esse legado? Muitos porque pensam em legado somente como pessoas e acabam também se frustrando. Por isso que eu quis dizer que legado não é só uma pessoa. Você pode deixar o seu legado num livro, mas todas as vezes que você colocar sua expectativa em alguém, há grande chance de se decepcionar. E muitos acabam que não fazendo por conta de decepções que tem realmente no meio do caminho. Tem a ver também com mentoria. A mentoria é uma forma de deixar um legado. A mentoria é mentoring, tanto que tem o Legacy, né? A gente vê muitas mentorias com o nome de Legacy, né? Então é nesse contexto do legado. Esse legado pode ser feito em grupo? Quando o líder encontra um lugar onde ele é compreendido. Sim. E muitos deles têm esse desejo. Sim. Eu quero encontrar uma comunidade, eu quero encontrar um grupo. Sim. Como isso é possível de conseguir? Quando você dissemina aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, as suas experiências, você está deixando o seu legado. Qualquer pessoa dentro de qualquer carreira está deixando o seu legado. Não necessariamente precisa ser um professor. Eu tive muitos líderes bons que passaram pela minha vida e que hoje eu uso muito dos exemplos que eles me deixaram. Então, eles me deixaram um baita de um legado. Agora, esse desejo de encontrar um grupo que me aceite ou um grupo que me compreenda, tem a ver com qual realidade? Eu preciso aprender que aves de mesma plumagem voam com aves de mesma plumagem. A gente precisa também, muitas vezes, se valorizar, sabe, Mamba? Porque eu vejo muitas águias querendo trazer para a mesa galinhas para sentar. E às vezes as galinhas não estão preparadas para andar com as águias. E às vezes a águia desiste de voar por conta das galinhas. Então você tem que andar com aves de mesma plumagem. Se você não andar com aves de mesma plumagem, há grande chance de você abandonar o seu próprio legado. Cursos, imersões, são lugares onde você pode encontrar essas aves da mesma plumagem que você? Sim, cursos, imersões. Por isso que a gente fala muito, né, das imersões nossas. Porque você é empresário, você tem que estar no meio de empresário. Não adianta você querer... A mentalidade do empresário ela é diferente da mentalidade do funcionário. Se você pegar uma questão bíblica, Jesus, ele caminhou com os 12. Era próximo de 3, mas dormia só na casa de 1. A grande maioria dos milagres de Jesus, quem viu foi Pedro, porque Pedro era empresário e tinha mentalidade para compreender os milagres de Jesus. E às vezes a gente esquece, a gente acha que qualquer pessoa tem mente expandida para entender os nossos resultados, para enxergar, por exemplo, o nosso faturamento. Hoje a gente vê
departamento comercial com muita dificuldade de vender, porque muitas vezes o vendedor ganha um salário baixo, perto do valor do produto que ele vende. E ele coloca a expectativa da venda a partir do salário que ele ganha. E uma coisa importante é que o dinheiro do vendedor não é o dinheiro do comprador. E muitas vezes o vendedor não se atenta a isso. O fato dele, enquanto vendedor, faturar X, não significa que o comprador fatura X. E aí ele tem dificuldade de vender. Quando a gente fala da imersão que vai ter agora em outubro, é um cenário onde você vai poder se encontrar com outros empresários. Sim. Então, além de ter todo o conteúdo que você vai passar para eles, é uma oportunidade imensa de aprender com outros empresários. Esse é outro motivo para participar. De estar do lado de outros empresários, maiores até que você, para você entender que eles também têm dores. E quanto mais você cresce, maiores serão as suas dores. Se hoje você tem meia dúzia de funcionários e você acha que o negócio está pegando fogo, espere você ter 200 para você ver. Espere você ter 1000 funcionários para você ver. Só que com a cabeça que você tem hoje, é impossível você ter 1000 funcionários, você quebra o seu negócio. Então, à medida que a sua empresa cresce, ela cresce na velocidade da sua mentalidade. Mais um motivo para vocês pegarem mais informações sobre essa imersão que vai acontecer sobre neurogestão no Resort Japi, dia 24 e 25 de outubro. Exatamente. Então, prestem muita atenção porque vai bombar e vai ser muito bom. E sem contar que as vagas são limitadíssimas. E nós temos os lotes, tá? Já começamos a vender o primeiro lote. Exatamente. Falando agora dos desejos externos, aquele que vem de fora, né? Aquele que vem com uma participação de outras coisas que às vezes eu não tenho controle. Então eu desejo me posicionar como uma autoridade nas redes sociais, como uma autoridade no digital, mas eu não quero parecer só um vendedor de cursos. Ok. Esse é um grande desejo. Por que é um desejo e não na realidade? Porque criou-se um estigma, né, de que quem aparece lá na internet ou é influencer ou é coach, que coaching é uma metodologia extraordinária que muda a vida das pessoas, mas infelizmente avacalharam com o método, né? Se você ficar pensando muito sobre o que as pessoas vão falar de você, você está deixando um caminhão de dinheiro na mesa. Hoje, o empresário que não está na rede social, mas veja bem, eu estou falando do empresário. Quando você fala, ninguém fala de CIMED, mas quando você fala de João Adib, todo mundo sabe quem é. Ninguém fala de Ravan, né? Mas quando você fala de Luciano Hang, todo mundo sabe quem é. A imagem hoje do empresário, ele é a cara do negócio. As pessoas hoje querem saber para quem elas trabalham. Ninguém trabalha para a marca, nós trabalhamos para a pessoa. Se hoje um empresário não tiver com essa mentalidade expandida, ele vai ficar para trás e com dificuldade, inclusive, de cada vez mais contratar pessoas. Na realidade atual, inclusive, estava escutando algumas informações falando sobre isso. O mundo dos influencers, ele está meio que descendo, está acabando, porque quem está virando influencer agora é quem tem conteúdo real de aprendizado. Exatamente isso. É um caminho que o pessoal tem que ficar muito esperto, né? Porque para de fazer negócio com uma geleia e fazer alguma besteira dessas para virar influencer. Agora influencia quem tem conteúdo. Quem tem conteúdo. Isso está sendo extraordinário. Para mim, por exemplo, está sendo ótimo isso, porque as redes sociais, elas deveriam já desde o início ter essa proposta, né? Porque eu ficar gastando o meu tempo para ficar vendo dancinha, né? Não faz muito sentido. É claro que a gente tem que se divertir, é ótimo. Mas se eu tenho hoje uma ferramenta como nós temos o Instagram, por exemplo, ou qualquer outra plataforma, né? Qualquer outro app. Com aquele poder de chegar tão longe, né? Então, que você consegue falar para o outro lado do mundo, não precisa muito longe. Eu fui para a África porque alguém assistiu o meu Reels e me levou para o outro lado, né, do oceano. Eu fui para a Itália porque alguém assistiu uma live minha e eu fui parar do outro lado. Então, para você ver que quando eu uso realmente a rede social de forma intencional, eu posso mudar a realidade da minha vida. Isso que é influenciar, né? Isso que é influenciar e com consistência, né? Foi o que Jesus fez, né? O maior influenciador de toda a história, Jesus Cristo. Como que eu posso ser um verdadeiro influenciador dentro da minha empresa, para aquela equipe que está sob o meu cuidado? Quando você fala de internet, você consegue influenciar as pessoas a partir da sua rotina,
a partir das tuas ideias, se conectando com as pessoas, né? Sendo muito autêntico. Você tem que ser tudo isso dentro da sua empresa. Você tem que ser aquilo que você prega. Outro dos pontos importantes que tem a ver com o legado, que tem a ver com o conteúdo que a gente cria, é ser importante no futuro. Isso aí tem a ver só com deixar coisas, só com deixar pessoas. Como você enxerga o seu futuro? Onde você se vê na mente das pessoas quando você não esteja mais aqui? Eu acho que eu me vejo como uma pessoa que falou muitas verdades. Né? Pelo menos é isso que as pessoas falam. Nossa, assisti lá a live da Érica. Meu Deus, tomei um soco no estômago, né? Mas eu gosto muito de trazer a realidade para as pessoas, né? As pessoas têm muita dificuldade de ouvir quando eu falo para elas que o mundo não te deve nada, que o universo não conspira contra você, que ninguém tem obrigação de te ajudar e que você tem a vida que você merece. Se você incorporar essas 3 verdades para você, sua vida vai mudar. Em que momento um empresário identifica que ele vai ser relevante durante os próximos 10 anos? Quando ele começa a formar pessoas, quando ele começa novamente a entregar o legado dele, porque o líder é o quê? Qual que é o papel do líder? Formar pessoas, né? Você voltando a falar aqui Jesus, né? Como é que há 2000 anos atrás ainda a gente está falando das pessoas aqui? Porque ele teve uma capacidade absurda de formar aquelas pessoas, a ponto das pessoas morrerem por ele. O que acontece com aquele empresário que começa, obviamente a gente já falou disso aqui, de falar que a empresa existe para ter lucro. Sim. Beleza, eu tenho a minha empresa, começou a dar lucro, chegou um momento em que eu tenho muito dinheiro. Qual a diferença entre aquele empresário que continua no padrão, que continua na mesmice, e aquele para ganhar mais dinheiro, e aquele que continua fazendo as coisas por propósito? Qual que é a diferença, né? Quem faz por propósito é muito mais feliz. Porque quem faz por dinheiro vai chegar uma hora que vai parar. Vai ficar desgastado. A gente vê no mercado hoje como é que já tá. Hoje já o mercado de imersões com 3.000 pessoas, ele já está bem escasso. Hoje as pessoas já mudou. Então, isso é algo para se pensar, porque é muito mais fácil você dar uma palestra ou um treinamento para 1.000 pessoas do que você dar uma palestra para 20. Porque quando você faz um conteúdo para 20 pessoas, você está sujeito a questionamento. Então, todas essas pessoas que eram rasas e que era só o show do palco, essas pessoas já estão com o dia delas contados. Então, hoje, elas já perceberam que elas não estão conseguindo deixar um legado. Então, essa é a diferença, né? Porque é aquele profissional cometa, né? Ele faz aquilo, mas ele não sai daquilo. Ganha dinheiro e acabou. Tem muitos que fazem isso com os lançamentos. Porque, para mim, uma empresa rica é uma empresa que consegue se manter no perpétuo. Ela vai vendendo no perpétuo e não que vive só de lançamento. Porque quando você vive de lançamento é loucura. O tempo todo você tem que ficar lançando produtos novos. A gente não vai descobrir aqui o sucesso da empresa, o seu sucesso profissional. Sim. Mas qual é o seu propósito? O meu propósito é transformar a mente das pessoas. É mostrar para as pessoas que elas não precisam viver na mesmice que elas vivem. É mostrar para as pessoas que elas podem mudar a realidade de vida delas. É mostrar para elas que tudo está na mão delas. Esse é o meu propósito. E uma coisa que eu entendi, Mamba, no meio do caminho, com tudo isso, é que eu tenho que transformar as pessoas que querem ser transformadas. Porque eu já tive muitas experiências de eu dar oportunidades para as pessoas se transformarem e no final da história eu virei a ruim do negócio, porque a pessoa ela não consegue compreender. Eu consigo olhar para algumas pessoas e ver o potencial que elas têm. Né? A gente que já tem uma certa experiência, você bate o olho e fala, nossa, fulano tem um baita potencial. Mas às vezes não é o momento dela. Ela vai precisar ainda passar por muita coisa para ela ser, inclusive, merecedora de onde ela precisa chegar. Durante os processos de consultoria, quando chega aqui uma empresa a conversar com você que traz todos esses problemas, quantas vezes já aconteceu de você identificar, peraí, o problema não está na equipe, está no líder. Sim. Isso aí é muito importante de identificar antes de dar o próximo passo, né? Antes. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a empresa não está performando e tem a pessoa-chave, que é o causador de todo o problema, o causador de toda a discórdia. Mas às vezes o empresário tem uma afetividade com aquela pessoa. Então eu tenho que tratar o empresário, eu tenho que falar para o cara, deixa aí. Você não tem responsabilidade sobre aquilo. Ou você quer continuar ajudando aquela pessoa? Ok, continua pagando o salário para ela, mas tira ela da operação, porque ela está quebrando o seu negócio.
A gente falou nesse episódio de desejo e você falou uma diferença fundamental em quem faz só por dinheiro e quem faz por propósito, que é ser feliz. Sim. Seria esse o resumo disso aqui? Sim. E aí Sim. a gente entende que ser feliz é muito fácil. Ser feliz é muito fácil, gente. Ser feliz é muito fácil. Muito fácil. Aliás, a felicidade é um mandamento, né? É muito fácil ser feliz. As pessoas que complicam. Gente, não tem coisa mais gostosa que você trabalhar. Se você odeia trabalhar, se pra você é um fardo trabalhar, você tá no lugar errado, tá vivendo seu propósito. Você tem que ser feliz. Ser feliz. E quando a gente cumpre todos esses desejos que estão aí, de ter um legado, de ter uma pessoa que acompanhe, de ter disseminado o seu conhecimento, aí a felicidade chega. Né? Exatamente isso. Porque não é dinheiro, não é sobre dinheiro, né? É sobre transformação, é sobre progresso, é sobre mudança. O dinheiro, ele é uma consequência. Tanto que o dinheiro, ele é energia. E a energia, o dinheiro vai vir se a sua energia estiver lá em cima. E não tem como o dinheiro vir para você se a sua energia estiver lá embaixo, porque dinheiro é energia. 100% energia. Mais uma vez, Erika, muito obrigado, porque a gente tem muito conteúdo, gente. Vocês têm que aproveitar Sim. cada um dos episódios, cada um Sim. dos tópicos que foram trazidos até aqui. Sim. E tem mais. Tem mais, tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau.